Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 79 do vestibular de 2018 da Unesp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você em 3, 2, 1. Vem! O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude, enquanto o gráfico 2 vai mostrar a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura, o ponto de ebulição da água. Vamos dar uma olhada primeiro nesses dois gráficos. Está aqui o gráfico 1 e aqui embaixo o gráfico 2. Olha só, no primeiro gráfico, no eixo vertical a gente tem a pressão atmosférica, medida em ATM, e no eixo horizontal, a altitude, medida em quilômetros. O que a gente pode reparar desse gráfico? Que à medida que aumentamos a altitude, que a gente sobe a montanha, o valor da pressão atmosférica diminui. Por que isso? Porque quando a gente sobe a montanha, a gente vai para uma altitude maior, tem menos ar em cima da gente. A coluna de ar diminui, a pressão fica menor. Beleza? Vamos para o gráfico 2. O gráfico 2 é da pressão, aqui no eixo vertical em ATM, e no eixo horizontal a gente tem temperatura. É a relação entre o ponto de ebulição da água e a pressão. O que a gente consegue tirar de informação do gráfico? Que à medida que aumentamos o valor da pressão, a temperatura de ebulição também aumenta, né? Quando a gente está aqui para uma pressão de 1 atm, a gente vai ter uma temperatura de 100 graus Celsius, que a gente conhece já. Mas à medida que eu vou aumentando os valores de pressão, fica mais difícil para as moléculas de água escaparem. Então eu preciso de uma agitação maior, de uma temperatura maior. É uma consequência lá das leis de mudança de estado físico. O aumento da pressão provoca aumento da temperatura de ebulição de todas as substâncias. Perfeito? Segue a leitura comigo. Considerando o calor específico da água, o Czinho da água, igual a 1 caloria por grama grau Celsius, para aquecer 200 gramas de água de 20 graus Celsius até que se inicie a ebulição no topo do pico da neblina, cuja altitude é de aproximadamente 3.000 metros em relação ao nível do mar, é necessário fornecer para essa massa de água uma quantidade de calor, de energia, de aproximadamente quantas calorias? Quanto de energia a gente precisa fornecer para essa massa de água, inicialmente a 20 graus Celsius, para que ela comece a ferver. Mas ela não vai ferver aqui a nível do mar, onde ela teria que atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Ela vai ferver lá no alto do pico da neblina. E encontrar essa temperatura de ebulição faz parte da resolução do exercício. Bora! A gente vai começar justamente por ela. Para poder calcular essa quantidade de energia que está associada com aquecimento, concorda que o que a gente vai usar é um macete, calor sensível? A massa a gente tem, 200 gramas. O Czinho da água vale 1. Só que eu não tenho a variação de temperatura, porque eu não sei qual é a temperatura final. A que temperatura a água ferve lá no alto do pico da neblina? É por aí que a gente começa. Vem cá. Qual será a temperatura de ebulição no topo do pico da neblina? O que a gente sabe sobre esse pico? Que a altitude é de 3.000 metros, né? Então vamos colocar aqui um H de altura, 3.000 metros. 3.000 metros, sem te ofender, 3.000 metros, 3 quilômetros. Está falando de uma altitude de 3 quilômetros. Tem um gráfico que fala de altitude aqui, né? Em quilômetros. 3 quilômetros está onde nesse gráfico? Bom, 0, 1, 2, 3. O 3 está aqui, ó. E para uma altitude de 3 quilômetros, vamos ver qual é o valor da pressão que vai estar sobre a água? O valor da pressão sobre a água vai ser esse valor aqui, ó. Se a gente for dar uma olhada aqui, meio, 0,6, 0,7. A gente encontrou uma pressão de 0,7 e está medido em atm. Então a pressão é de 0,7 atm. Agora que a gente tem a pressão, a gente usa o gráfico 2. Nós sabemos a pressão,
e a gente quer encontrar a temperatura de ebulição. 0,7, bom, 0,7 está entre o 0,8 e o 0,6, né? O 0,7 está por aqui, ó. E para essa pressão de 0,7, olha qual vai ser a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição vai dar 90 graus Celsius. Então aqui a gente encontrou que a temperatura de ebulição vai ser aproximadamente 90 graus Celsius. Agora a gente vai para o aquecimento da água. E que informações a gente tem a respeito disso? A massa de água é uma massa de 200 gramas. O Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura da água, ela começa a 20 e termina a 90. 90 menos 20. É uma variação de temperatura de 70 graus Celsius. Nossas unidades estão alinhadas, ó, grama com grama, grau Celsius com grau Celsius. Quando a gente terminar a conta do Kimacete, a resposta, a quantidade de energia vai sair em calorias. Justamente o que precisamos aí para marcar a alternativa correta. Vem, quantidade de calor vai ser 200 vezes 1 vezes 70. É uma quantidade de energia de 14.000 calorias. Sem te ofender, 14.000 é 14 vezes 10 a terceira calorias. E pegando essa vírgula que está escondida aqui e jogando uma casa para a esquerda, meu número vai virar 1,4 vezes 10 a quarta. Eu vou deixar a resposta em notação científica porque as alternativas estão assim. 14.000 é a mesma coisa que 1,4 10 a quarta calorias. E assim a gente pode marcar a letra E como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!